Eu sou o professor Davi Avelino Leal, aqui do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Sou professor de História da Amazônia, História Indígena e do Indigenismo. E hoje eu queria apresentar para vocês aqui um livro que contribuiu para a formação da minha geração. Antes eu queria agradecer o Laboratório de Estudo de História do Mundos do Trabalho, né, e o projeto Livros de Classe. Eu trago hoje, então, a dissertação de mestrado da professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro, A Cidade sobre os Ombros, um livro que está na sua 3ª edição e que, vamos dizer assim, fez a nossa cabeça na época da graduação, né? É um livro muito importante ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, momento que eu me formei. E é um livro que trata, portanto, da dimensão do trabalho e do conflito no Porto de Manaus. Então, é um livro que trata dessa dimensão de pensar os estivadores, né, essa categoria profissional desses carregadores, trabalhadores portuários, de pensar esses estivadores no contexto em que a cidade de Manaus está passando por grandes transformações urbanas, né, com esquadrinhamento do espaço público, a construção de um porto flutuante, de um mercado municipal, a abertura de avenidas no final do século XIX, início do século XX, num contexto da economia gomífera. Então, a professora Maria Luísa ela vai trazer essa dimensão do mundo do trabalho. Eu acho que é importante dimensionar essa relação. É uma pesquisa, uma dissertação de mestrado defendida ali no início dos anos 90, 94, 95, feita na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC de São Paulo, em que a professora Maria Luísa então recupera a trajetória de luta e de trabalho desses sujeitos, trazendo sobretudo a questão das greves. Então foram trabalhadores que pararam em vários momentos, ela vai recuperar esses vários momentos, questionando, né, e colocando como demanda melhores condições de trabalho, melhores condições de pagamento, né, a crítica à exploração que se dava na região portuária de Manaus. Então é um clássico da nossa historiografia amazônica, está aí, como eu disse no início, na sua 3ª edição, e de fato é uma grande contribuição à historiografia brasileira sobre esse tema e sobre esse período. Então destaco aqui A Cidade sobre os Ombros, Trabalho e Conflito no Porto de Manaus, 1899-1925, como uma dissertação que impactou a nossa formação no curso de História aqui do Amazonas. Para finalizar, não posso deixar de mencionar que esses anos 90, a segunda metade dos anos 80 e a primeira metade dos anos 90 foram marcadas por muitas greves aqui no Distrito Industrial, e certamente que essa mobilização dos trabalhadores na Zona Franca de Manaus e no Distrito Industrial, elas contribuíram para essa reflexão sobre o mundo do trabalho no início do século XX. Então fica aí a dica, né, para os livros de classe dessa obra de referência aqui para a gente, A Cidade sobre os Ombros. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos e todas.